Comigo é assim, é 8 ou 80. Eu gosto das coisas certas. Vocês já ouviram essas frases? Vocês falam essas frases? Eu escuto bastante isso, né? Muitas pessoas no trabalho, no consultório, trabalho clínico, elas costumam trazer esses tipos de afirmações, né? E muitas vezes se repete isso, né? Para mim é 8 ou 80, eu gosto das coisas certas. Essas são as duas principais, e elas dizem de uma coisa muito característica de pessoas rígidas, né? Com uma rigidez psíquica, emotiva, moral, ética, né? E não necessariamente uma pessoa que consegue lidar com isso de forma saudável na sua vida, né? Muitas vezes reafirma, insiste nessa ideia, mas sofre algumas consequências decorrentes disso, né? Podem ser várias, né? Mas eu penso aqui que uma delas é a impossibilidade de ampliar o pensamento, né? Quando você está no processo de análise, quando você está em psicoterapia, é necessário que você seja mais ativo no seu processo, né? No sentido de pensar sobre si, estar disposto a se questionar, né? Não que a pessoa precise chegar assim aqui, né? Às vezes isso acontece no decorrer do processo. Muitas vezes as pessoas chegam falando dos outros, né? Narrando o que os outros fazem com ela. E a gente precisa saber o que a pessoa faz diante do que as pessoas fazem com ela, né? Porque de alguma forma a gente é responsável por nossa posição, né? Seja ela consciente ou inconsciente. Só que a gente só pode se responsabilizar por nosso inconsciente, por aquilo que a gente não controla, quando a gente passa a falar sobre ele e a entender ele. Não é culpar, é se responsabilizar. É diferente, né? Então, assim, essas pessoas mais rígidas, com padrões de pensamentos mais rígidos, com ideias mais rígidas, com sentimentos enrijecidos, né, que sempre tem uma limitação assim muito concreta frente ao outro, frente às pessoas, ela também pode estar se defendendo de muita coisa, né? Se defendendo do que é inseguro, do que é incontrolável, né? Geralmente são pessoas que têm uma ideia mais racional, vamos dizer assim, que acredita que tem controle sobre si, que acredita que é dono de si, né? Vive muito no plano da consciência. E a gente tem visto aqui, em outros vídeos, especialmente na série do livro da Viviane Mosé, que a gente está estudando a história do pensamento humano, que não é assim que funciona, né? Que a consciência ela é, na verdade, uma parte mais superficial de nós humanos. Lógico que ela é importante, lógico que ela, mesmo sendo a mais superficial, ela ainda tem muitas camadas, né? Mas, em especial aqui no trabalho clínico, diante da psicanálise, com a psicodinâmica, a gente vai dar uma ênfase e o que importa mais aqui é o inconsciente, né? É o desejo inconsciente, são as demonstrações e manifestações inconscientes que aparecem na fala, que aparecem nos esquecimentos, que aparecem nos sonhos, que aparecem no corpo, né? Então, a rigidez, ela não necessariamente diz, como posso dizer, de uma certeza moral, né? Porque muitas vezes as pessoas elas trazem isso para se autodescreverem, né? Eu sou 880, como se fosse uma grande qualidade, né? Comigo você pode saber que as coisas vão ser certas, corretas. E na psicanálise, né, a gente vai sempre questionar o que é esse correto, o que é esse certo, certo para quem, correto para quem, né? Quase um trabalho filosófico muitas vezes, né? Eu acho que é um pouco também, não que seja filosofia, né? Mas é um pouquinho, vamos dizer assim. A gente precisa se questionar, a gente precisa sair dessa rigidez e ampliar, né? E acho que essa é uma característica da nossa cultura e está em muitas subjetividades e pode ser percebido de muitas formas, né? Como eu disse, pode muitas vezes como defesa, muitas vezes como uma forma de se impor, né? Mas geralmente nós procuramos nos defender, né? E se defender daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não controla, é sempre tentador, né? Eu diria que uma das coisas mais interessantes, então, da psicoterapia e da análise é você sair das certezas.
você sair das verdades, experimentar um pouco de angústia, né? Sair dessa zoninha de conforto, nessa palavra que as pessoas gostam. Que, na verdade, não sei, né? Eu acho que a gente tá, de alguma forma, sempre propício às zonas de desconfortos, né? Eu acho interessante a gente entender como a gente reage com as divergências, com as frustrações, né? Ao invés de se esforçar para tentar manter um certo mundo seguro e perfeito, onde a paz e segurança, claro que isso é genuíno, a gente quer isso, mas eu acho que em muitos casos, de muitas maneiras, isso é feito de forma muito forçada, uma forçação de barra, né? E claro, estar rígido, ter uma personalidade mais rígida tem a sua história, né? Eu não estou aqui querendo categorizar e limitar, pelo contrário, eu estou falando aqui de muitos caminhos que são possíveis a partir dessa ideia de sou 8 e 80, sou 8 ou 80 e eu gosto das coisas certas, né? Isso é reduzir o ser humano, é uma redução do ser humano, é reducionista, é uma frase que eu usei bastante, uma frase não, uma palavra que aparece bastante na minha série de saúde mental e atenção psicossocial, lá do Paulo Amarante. Quando a gente reduz a nossa ideia do humano, quando a gente reduz a ideia da nossa capacidade de sentir, de pensar, de transformar, de criar, a gente cai nisso, né? 880, bem ou mal, luz ou sombra, Bolsonaro ou Lula, né? Enfim, né? A gente vai entrando em muitas questões e a gente esquece que no meio dessas duas ideias, né, tão bipolarizadas, existem muitas camadas e existem muitas camadas dentro das próprias ideias. Então, isso é angustiante, saber de tudo isso, né? Saber que a coisa é sempre maior, 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 a gente pode ser engolido por isso. Então é legítimo, claro, quando as pessoas procuram delimitar um pouco essa angústia, conter um pouco essa angústia com algumas ideias, mas a coisa foge do controle, né? Daí a gente entra aí em rigidez, em negação do outro, não reconhecimento do outro. E aí as ruas vão aumentando, curvas, atalhos, e isso é ser humano, né? Então assim, é uma coisa que eu gosto de repetir, que as coisas não precisam ser ou isto ou aquilo. Geralmente não são, viu? Geralmente é isso e aquilo. Nós somos contraditórios. Eu acho que isso é algo que a gente precisa reconhecer mais e tentar sair dessa ideia de perfeição, de tentar ser sempre 8 ou 80, né? Que nem sempre as coisas são certas e nem sempre que a gente considera certo pra gente é certo pro outro, né? Então, hoje é isso. Pensem aí. Aceito sugestões, críticas, perguntas, dúvidas, tudo isso. Esteja à vontade, fique à vontade aí. Até mais, beijos e se cuidem.